Capítulo 6. A lei do comando. Shakespeare escreveu: os negócios humanos apresentam altas como as do mar, aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. É através da lei do comando que você libera essa maré cheia, repleta de bênçãos, construída por meio de suas listas e imagens mentais. A lei do comando é a sua chave para o controle, para o domínio. O verbo comandar quer dizer ter autoridade ou controle sobre. Adotando uma atitude de autoridade, você pode assumir o controle do bem que deseja experimentar em sua vida. Muitas pessoas olham a vida de baixo para cima, como se esta permanecesse em um lugar muito alto, distante, inatingível. A vida seria como uma montanha, que observa tudo do alto, admirando nossa insignificância. A lei do comando ajuda a escalar essa montanha até o topo para, então, olhar seu mundo de cima, com uma sensação de autoridade e controle que produz bons resultados. O segredo da lei do comando é este: uma declaração positiva do bem que deseja experimentar geralmente é tudo o que você precisa para virar a maré de eventos a seu favor, produzindo o bem para você, de maneira fácil e rápida. É extraordinária a rapidez com que as portas se abrem para nós quando ousamos assumir o controle de uma situação, ordenando que nossas mais altas expectativas se manifestem. Todavia, não há nenhuma novidade na lei do comando. Em Gênesis somos informados de que Jeová criou a terra comandando, e disse Deus: haja luz, e houve luz, GN 1h03. Na verdade, a lei do comando é uma das mais fáceis de usar. Depois de ter feito listas dos seus desejos e de ter visualizado, em sua mente, esses desejos realizados, chegou a hora de você liberar a essência neles contida em forma de palavras de determinação e de comando, colocando o éter divino em ação. O que você decreta, você consegue, como a Bíblia promete: determinarás tu algum negócio, e certe-a firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22h28. O seu comando através das palavras. Você está sempre usando a lei do comando, porque você está sempre fazendo decretos, ainda que eles sejam o tipo errado de decretos, produzindo o que você não deseja. Uma executiva recentemente me contou a história de um conhecido dela, que tinha tido problemas com o braço direito. Os médicos o examinaram e disseram que, fisicamente, não havia nada de errado com ele. Então, esse homem, que conhecia o poder das palavras, percebeu que andara exclamando repetidas vezes: eu daria meu braço direito se. Ele parou de usar essa expressão, e o braço dele voltou a ficar bem. Isaías já havia nos prevenido: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão. Is 10h01. Pode-se traçar uma linha direta entre nossas aflições e o que dizemos sem pensar. Certa ocasião, orei por uma mulher que estava tendo problemas com seus pés e pernas. Sua necessidade de cura parecia bastante forte. O médico lhe disse que tinha feito todo o possível por ela. Depois que essa mulher começou a orar, sua condição melhorou, mas, ainda assim, uma cura total não foi alcançada. Um dia, em nosso horário de oração, eu lhe disse: peça apenas: Pai, qual é a verdade sobre essa situação? O que eu preciso fazer para ser curada completamente? E foi isso que ela fez. Dentro de instantes, ela disse: eu tenho a resposta. Recentemente comecei um novo negócio, e ainda não alcancei sucesso com ele. Eu andava dizendo de maneira tola: se eu pudesse caminhar com meus próprios pés neste negócio. Quando comecei a dizer isso, estava em pé, literalmente falando. Minha mente deve ter tomado a expressão a sério, e isso afetou meus pés. Afinal, era isso o que eu estava decretando com minhas palavras impensadas. Então ela declarou: eu vou mudar minha declaração. Vou afirmar a partir de agora que estou segura financeiramente, que estou andando com meus próprios pés. E em pouco tempo ela estava mesmo fazendo isso, tanto física quanto financeiramente. Conheço uma mulher que é surda de um ouvido. Ela costuma dizer: quando ouve algo que não quer, vou fingir que nem escutei. Estudantes da mente têm sido sempre ensinados sobre o poder das palavras. Todos os líderes espirituais do Egito, Índia, Pérsia, China e Tibete ensinam seus alunos a falar somente quando tem algo construtivo a dizer. Sabendo do perigo da palavra indolente, estabeleceram um critério para determinar quando e se é sábio dizer algo. O que vai ser dito é verdade. É gentil? É necessário. Mesmo que seja verdadeiro, se não for gentil, não será necessário.
Por meio do aconselhamento a centenas de pessoas com problemas financeiros, descobri que em 99 de cada 100 vezes os problemas não são resolvidos até que os envolvidos não somente conheçam, mas usem a lei do comando. Quando o bem que desejam é reafirmado, consciente e intencionalmente, seus comandos parecem dar resultados. Afirmações são uma forma de comando. Nos tempos modernos ouvimos falar de afirmações que são um tipo de comando. Muitas pessoas já comprovaram que a prática diária da afirmação, verbal ou silenciosa, é a forma mais fácil de invocar a lei do comando para criar o bem. Na verdade, o uso das afirmações é uma maneira tão simples de trazer à tona ricos resultados que muitas pessoas desconfiam dessa técnica, buscando um caminho mais complicado para a prosperidade. A palavra afirmar quer dizer tornar firme. Afirmando ou declarando verbalmente o bem que deseja, em vez de continuar falando sobre o que não quer, você começa a tornar firme seus desejos em sua mente e no éter invisível. Quanto mais se afirma o bem desejado, mais rápido ele virá à luz, como um resultado concreto. Você cria o seu mundo com palavras. Nunca subestime o poder das palavras. Você cria o seu mundo com suas palavras, como fez Jeová no início de tudo. Mas se não gosta do mundo que vem criando até agora, com palavras de discórdia, de limitação, de carência, e que ressaltem tempos difíceis, você pode começar já a construir um mundo novo, de bem limitado e de prosperidade, apenas mudando suas palavras de comando e de decreto. As pessoas em minhas aulas de prosperidade acham a lei do comando uma das mais fáceis e rápidas para produzir ricos resultados. Essas pessoas passam a usar as declarações afirmativas que supram suas necessidades, declarando-as e reafirmando-as diariamente por pelo menos 15 minutos, ou talvez durante 5 minutos, 3 vezes por dia. Se não estão em uma situação que lhes providencia a privacidade para falar as declarações em voz alta, então as escrevem, dezenas de vezes. Uma das declarações de comando que usam com frequência é: eu amo e desejo o melhor e o mais elevado para todos. Agora eu atraio para mim as melhores e mais elevadas pessoas, clientes, pacientes, fregueses, etc. Um vendedor descobriu que, usando essas palavras, ele atraía ao seu departamento somente as pessoas que realmente queriam comprar sua mercadoria. O uso consistente da sua declaração de comando também o ajudou a fechar vendas que antes dava por perdidas. Em outro exemplo, uma vendedora usou essa declaração durante 15 minutos por dia, durante várias semanas, com tanto sucesso que se tornou a líder de vendas da loja inteira. Ela foi homenageada pelos seus chefes por ter vendido $44 mil de mercadorias em um breve espaço de tempo. Somente outros 3 vendedores, todos homens, tinham conseguido vender $30 mil no mesmo período. Os produtos vendidos no departamento dessa moça eram, em sua maioria, itens de baixo valor, o que exigiu que ela fizesse muito mais vendas que os demais vendedores. Outra declaração de comando que as pessoas de meus cursos de prosperidade acham bastante poderosa é: agora tudo e todos me fazem prosperar, e eu faço prosperar a tudo e a todos. O uso verbal diário e consistente dessa declaração fez que um funcionário público fosse informado que havia uma herança disponível para ele há vários anos, porém ainda não reclamada. Outro aluno, que também usou essa afirmação, se tornou um dos 11 herdeiros de uma mina de cascalho. Por causa da quantidade de herdeiros, previa-se que o valor a ser recebido era bem pequeno. Contudo, ele continuou a declarar: agora tudo e todos me fazem prosperar, e eu faço prosperar a tudo e a todos. Os cheques da cascalheira começaram a chegar mensalmente com valores substanciais. Durante os meses de inverno, quando os negócios da mina supostamente deveriam despencar, esse aluno recebeu os maiores cheques de todos. Ordene que o seu bem apareça. Há centenas de declarações afirmativas que você pode usar, ordenando que o seu bem apareça. Porém, declarações precisas devem ser usadas para suprir necessidades precisas. Você não deve hesitar em usá-las. Por exemplo, se você acha que seu dinheiro está baixo e que sua bolsa parece vazia, pegue-a em suas mãos e declare em voz alta, várias vezes, em particular: é claro, eu a abençoo pelas riquezas divinas que agora estão sendo manifestadas em você e através de você. Enquanto estiver apreciando suas refeições, é bom pensar em declarações de bênção e de apreciação delas, além do hábito de dar graças à mesa. Quando você se vestir, é bom ter pensamentos de apreciação e de bênção pelas suas roupas. Certa vez, em uma palestra, eu falei sobre uma série de declarações para uso específico, e fiquei maravilhada com quantas pessoas do ramo comercial comentaram sobre elas, pedindo pelas palavras exatas. Para que se consigam roupas perfeitas e um guarda-roupa adequado, que todo pensador próspero deveria ter,
eu agradeço porque sou belo e apropriadamente vestido com a rica substância de Deus. Para que se tenha um lar perfeito, lindo e confortável, quer seja um quarto, apartamento ou casa, eu agradeço porque sou belo e apropriadamente abrigado pela rica substância de Deus. E para conseguir o meio de transporte perfeito, que cada pensador próspero deveria ter, eu agradeço porque sou belo e apropriadamente transportado pela rica substância de Deus. As moças costumam gostar desta declaração de comando: eu agradeço por minha saúde, minha beleza e minha juventude, sempre crescentes. Muitas pessoas devem me considerar uma radical na questão das declarações afirmativas, porque eu as grudei com fita adesiva em vários lugares na minha casa. Alguns dos filhos dos meus vizinhos ficaram tão fascinados com elas que passam em minha casa de vez em quando só para ver se mudei alguma delas ou para pedir cópias. A declaração sobre as roupas fica grudada na porta do meu closet. A declaração sobre a saúde, beleza e juventude está fixada no meu espelho. A declaração que eu pus na porta da copa é: eu me regozijo com a generosidade divina, que se manifesta constantemente, aqui e agora, trazendo sempre a abundância de mantimentos. Para reduzir as ligações telefônicas desnecessárias, que podem ser uma verdadeira perda de tempo, perto do meu telefone está esta declaração de comando: a ordem divina é agora estabelecida e mantida. A harmonia reina suprema. É bom começar o dia com declarações afirmativas que o ajudem a assumir o controle sobre ele. Eu sugiro esta: hoje eu envio as riquezas divinas à frente com louvor e apreciação. Para que me guiem, governem, protejam e me façam prosperar. Tudo o que é preciso é providenciado agora. Meu rico bem se torna visível hoje. Para você proferir palavras de prosperidade todos os dias, o que é uma maneira de ordenar que ela surja em sua vida, eu sugiro esta afirmação: minhas palavras são carregadas com o poder da prosperidade. Outras declarações prediletas das minhas turmas de prosperidade são: para aumento da receita, eu dou graças, pois minha receita está agora aumentando vigorosamente, devido à ação direta do rico bem divino. Para o pagamento de contas, dívidas e obrigações financeiras, eu dou graças pelo pagamento total e imediato de todas as minhas obrigações financeiras, por meio da maravilhosa intervenção de Deus. Para o aumento do sucesso em todas as frentes, eu agradeço, porque todos os dias, e de todas as maneiras, estou ficando cada vez mais rico. Uma declaração de comando que as pessoas de negócios consideraram muito útil para a harmonia de suas casas e negócios foi esta: haja paz dentro de meus muros, e prosperidade dentro dos meus palácios, SL 122, 7. Afirmações úteis em seu trabalho. Um empregado da indústria férrea me contou que ele usava declarações de comando para ajudá-lo em seu trabalho. Pediram-lhe que consertasse um motor de trem que ninguém mais tinha sido capaz de consertar. Quando soube que vários bons mecânicos haviam falhado em consertá-lo, ele ficou apreensivo. Então, lembrou-se da lei do comando. Antes de começar a trabalhar no motor, afastou-se até um local tranquilo. Tirou de sua carteira uma declaração e a repetiu várias vezes: eu sou filho do Deus vivo, portanto, eu e a sabedoria somos um só. E essa sabedoria agora me conduz pelos caminhos da retidão, da paz e do sucesso verdadeiro. Enquanto pensava nessas palavras, deixando que elas preenchessem a sua mente com paz e confiança, outro empregado passou por ali. E perguntou o que ele estava fazendo. O homem respondeu que estava bolando o plano que ia usar para o conserto. Pouco depois, voltou ao trabalho e consertou rapidamente o motor problemático. O outro empregado, surpreso, aproximou-se dele e pediu uma cópia de tal plano, usado com tanto êxito. Um funcionário dos Correios foi solicitado a fazer um teste de eficiência. Ele resolveu assumir o controle da experiência em vez de temê-la, declarando: a divina inteligência agora me mostra o que eu preciso saber. O teste provou que ele era o mais eficiente da agência, e aquela foi uma experiência fácil para ele. Recentemente um nova-iorquino decidiu usar várias declarações de comando. Depois de ler um artigo meu sobre o assunto, relatou os seguintes resultados. Na época em que eu li sobre o poder afirmativo do comando, meu negócio estava muito incerto. Descobri que teria de me mudar do escritório alugado que eu usava. Por meio da graça, eu encontrei um novo escritório conveniente, e a um preço razoável. Contudo, não havia novos negócios à vista. Ficou claro para mim que eu devia ter fé absoluta em Deus e seguir em frente com o programa de rádio que eu estivera planejando, embora não tivesse a mínima ideia de onde tirar o capital para financiá-lo. E ainda havia dívidas pessoais e comerciais para serem pagas.
Então, um dia eu estava no metrô, a caminho do trabalho, e li o seu artigo contendo várias declarações afirmativas definitivas para a prosperidade e o sucesso. Comecei a usar imediatamente as afirmações do artigo, e quando cheguei ao escritório, eu as copiei e continuei usando. No dia seguinte, fui inspirado a ligar para um conhecido do ramo financeiro, que havia sugerido um ano antes que eu aparecesse para vê-lo qualquer dia, o que eu tinha tomado como uma observação casual. Quando nos falamos, ele quis me ver. Almoçamos, e eu lhe contei meus planos, mencionando a quantidade de capital de que eu precisaria. Ele concordou na hora com todas as minhas propostas, com uma exceção. Recusou uma grande parcela dos lucros, que eu estava pronto para lhe dar, e o empréstimo de que eu precisava, ele insistiu, seria sem juros. Uma semana depois, nosso contrato estava registrado em Albany, um cheque para o trabalho inicial chegou pelo correio, e eu estava assinando ações como presidente da minha nova empresa. Eis aí um executivo comprovando a lei do comando. As afirmações produzem resultados satisfatórios. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse seguido conscientemente o método de afirmações e declarações de comando, mesmo que por pouco tempo, sem que tenha gerado resultados satisfatórios em sua vida. Tampouco conheci algum aluno que tenha atingido a prosperidade sem usar as palavras de comando. Conheci muitos estudantes que acreditavam poder contar tudo sobre o sucesso, mas que não o experimentavam em suas vidas. Ao questioná-los a respeito, descobri que eles não usavam justamente a lei do comando. Muitos deles pensavam que falar declarações e palavras precisas e afirmativas para o sucesso, durante 15 minutos por dia, está aquém de sua dignidade, embora não considerassem abaixo de sua dignidade proferir palavras sobre as adversidades, a carência e a dificuldade financeira, também não achavam que viver com dívidas e constrangimento financeiro está aquém da sua dignidade. Você pode fazer a sua escolha e seguir o caminho mais elevado ou o caminho mais baixo da vida. A lei do comando próspero o leva à estrada mais elevada, ao real caminho do sucesso. Uma mente nutrida na miséria e no fracasso durante anos precisa de auxílio diário para se elevar a pensamentos, atitudes e expectativas mais ricas. Diante de situações extremas, são precisos métodos especiais para gerar resultados. Se proferir palavras de sucesso e prosperidade parece a você um método estranho, então que seja. Mas vá em frente e tente, caso deseje virar a maré do seu pensamento, da pobreza e do fracasso para a prosperidade e o sucesso. Em meio a experiências que fujam do ordinário, você descobrirá que é preciso produzir um esforço extra para produzir resultados satisfatórios. Jacó descobriu que era necessário lutar com o anjo até o raiar do dia, ou até que o bem fosse trazido a ele, a fim de obter a sua bênção. Às vezes, é preciso fazer o mesmo, como você verá. Essa lei não é nova. Jesus usava a lei do comando, assim como muitas outras grandes figuras da Bíblia. Ele provou o poder do comando quando disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, MT 21h19. Quando Jesus foi tentado 3 vezes no deserto, enfrentou o desafio com a ajuda da lei da afirmação positiva. Cada vez que o demônio o tentava, Jesus usava declarações firmes e positivas das Escrituras, até que finalmente pôs o demônio em seu lugar, declarando, vai-te, Satanás, MT 4h10. Essa é uma declaração de comando poderosa, a ser usada em uma situação problemática. Você descobrirá que, quando você usa a lei do comando, mas ainda assim não consegue os resultados desejados, talvez tenha sido gentil demais no uso das palavras. Quando Jesus fez Lázaro levantar do túmulo, ele não usou métodos gentis. A passagem diz, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora, J.O. 11h43. De maneira semelhante, tentar usar métodos suaves em circunstâncias gritantes e rudes de pobreza e fracasso é tão ineficaz quanto tentar falar inglês com um francês que não entende aquele idioma. Não há comunicação entre eles e não se pode estabelecer um contato. As afirmações podem resolver os seus problemas. A doutora Emily Cady, antes médica na cidade de Nova York, escreveu que, quando confrontada com situações extremas, ela sempre contra-ataca com as declarações de comando mais audazes e poderosas que consegue pensar. Só depois que ela assume o comando é que encontra alívio para os seus problemas. Um exemplo de declaração de comando que ela usou para se libertar de alguém de forte personalidade que a atormentava, foi, não há personalidade como essa no universo. Não há nada exceto Deus. Em outro exemplo, ela distendeu o tornozelo, que ficou muito inchado e dolorido.
Então, gritou para si mesma na privacidade do seu quarto, repetidas vezes, só o bem existe. Todo o resto é mentira. Imediatamente a dor e o inchaço cederam, e em pouco tempo, ela estava curada. Em certo ponto, a doutora Cade já estava tentando havia mais de 2 anos comprovar que Deus era a fonte de sua provisão, desconsiderando o que recebia de seus pacientes. Durante a oração, foi-lhe revelado, ela não tinha usado a lei do comando, não tinha feito a declaração assertiva de prosperidade. Então, começou a afirmar, está feito. Deus agora está manifestado como a minha provisão. Emily escreveu que tal pensamento provou ser a sua libertação da pobreza e que ela nunca mais teve uma necessidade financeira sequer que não fosse. 9. Você deve colocá-lo em ação. O uso verbal diário das declarações positivas o ajuda a fazer isso. As afirmações podem fazer maravilhas. Recentemente, uma moça grávida pediu uma declaração de comando positiva para usar quando fosse para a sala de parto. Embora ela não esperasse ter dificuldades em dar à luz o seu filho, isso era possível, pois já tinha 40 anos, e havia vários não tinham bebê. A declaração de comando que ela recebeu foi esta: o meu Deus interno é poderoso na vida, na saúde e na força, com alegria e facilidade, dou à luz o meu filho perfeito. Ela declarou essas palavras repetidamente quando o trabalho de parto começou e descobriu, satisfeita, que quase não havia dor, exceto as normais da ocasião. O médico, então, comunicou que ela não daria à luz do modo usual, pois o bebê estava fora da posição necessária para que a cabeça saísse em primeiro lugar. Em vez de ficar receosa, essa mãe continuou afirmando, o meu Deus interno é poderoso na vida, na saúde e na força, com alegria e facilidade, dou à luz o meu filho perfeito. Pouco tempo depois, o médico disse, precisamos esperar alguns minutos. Parece que o bebê está mudando de posição, e talvez você dê à luz do modo normal, afinal de contas. E assim foi, ela deu à luz de parto normal, e quase sem dor. A maioria de nós é um pigmeu humano, quando deveríamos ser gigantes espirituais. Para isso, teríamos apenas que ordenar o bem divino a se manifestar, como ele nos autorizou a fazer, segundo o primeiro livro da Bíblia. Um ministro metodista certa vez descreveu a lei do comando como grandes afirmações que operam milagres nas vidas humanas. Ele contou como descobrira, anos antes, que as pessoas mais equilibradas e integradas da sua congregação eram aquelas que usavam a abordagem afirmativa em suas vidas. Ele contou também que muitos ali estavam convencidos de que receberam mais ajuda concreta por meio do uso de grandes afirmações de fé do que de qualquer outra técnica. Sabendo do sucesso deles, esse ministro também investigou o poder das afirmações e começou a usá-las. Segundo seu relato, depois que começou a aplicar a técnica da afirmação providenciada, o mero conhecimento do poder do pensamento próspero não é suficiente. Positiva, sua congregação passou de 400 membros para mais de 2.000. Eu posso compreender a razão disso, porque eu mesma descobri, como ministra, que as massas hoje estão solitárias, buscando um modo espiritual de viver que não seja somente doutrinário e teórico, mas um que funcione efetivamente, gerando saúde, harmonia e abundância em suas vidas. Junte-se a outros na afirmação positiva. É bom ter pelo menos mais uma pessoa usando o poder afirmativo do comando junto com você, especialmente quando as situações parecerem não responder de imediato aos seus próprios comandos. Certifique-se, claro, de que há alguém que esteja em sintonia com você e com o que você quer conquistar. Essa pessoa também deve acreditar nessa técnica para o sucesso. Eu geralmente peço aos membros da igreja que usem a lei do comando comigo, em várias situações. Minha secretária e eu afirmamos pelos resultados perfeitos em nosso dia de trabalho. Esta é a hora da conclusão divina. Os trabalhos do amor e sabedoria divino surgem hoje. Meu contador e eu afirmamos pelas finanças da igreja. Esta é a hora da conclusão divina. Os resultados da divina substância e da provisão de Deus surgem agora. Os membros do conselho da igreja e eu, reunidos, afirmamos por todo o ministério. O reino de Deus chegou, e a suprema boa vontade divina agora é realizada em cada área desse ministério. Nossas sessões de afirmações de comando sempre trazem resultados satisfatórios. Escreva suas afirmações. Talvez você não tenha a oportunidade de estar sozinho, em privacidade, para o uso verbal da lei do comando. De qualquer maneira, escreva suas afirmações numa folha de papel, várias e várias vezes.
Um bem-sucedido executivo, palestrante e escritor certa vez me contou como lidara com uma circunstância, anos antes, usando a lei do comando. Estava preso a um trabalho que o desagradava, mas queria se expandir para outros campos, receber compensações maiores e ser livre para escrever, dar palestras e viajar. Ademais, na época ele era muito magro, e sua saúde não era boa. Sua vida doméstica também carecia de harmonia e satisfação. De fato, todas as áreas da vida desse homem precisavam melhorar. Ele estava convencido de que a lei do comando podia mudar tudo isso. Porém, sua família não estava interessada em tentar tal novidade espalhafatosa, e por isso ele percebeu que precisaria fazer suas afirmações em silêncio. Como achou que isso não seria efetivo o suficiente, teve a ideia de escrevê-las. Todas as noites, ele se retirava para o seu escritório com lápis apontados e várias folhas de papel. Lá escrevia centenas de vezes uma declaração, que queria imprimir em sua mente. Ele escreveu declarações relacionadas à sua saúde, sua riqueza e sua felicidade. No final de um certo dia, ocasião em que ele parecia ainda mais frenético que o normal, esse homem escreveu uma afirmação centenas de vezes, para que se solucionasse um desentendimento comercial entre ele e o seu sócio. Ele escreveu incontáveis vezes: esta situação não me desanima. Deus está comigo para me defender e me sustentar, e para retificar tudo. Eu confio que cada assunto de minha vida receberá o cuidado carinhoso do Pai. Eu sei que seu desejo para mim é a saúde, a felicidade, a prosperidade, o desenvolvimento espiritual, e tudo o que há de bom. Quando foi dormir naquela noite, afirmou várias e várias vezes: nada, exceto o bem, pode entrar em minha vida, pois Deus está no comando. Na manhã seguinte, bem cedinho, o sócio telefonou dizendo que queria comprar a parte dele do negócio. Então, concordaram amigavelmente sobre o valor da venda e a transação foi concluída. Sua saúde logo melhorou, e ele começou a ganhar peso. Mais tarde, teve até de fazer dieta. Sua esposa encontrou um trabalho semelhante ao que já tinha tido antes, e a nova atividade levou a uma sensação de liberdade, realização e harmonia entre eles. Hoje, por meio de sua escrita, de suas palestras e transações financeiras, muitas outras pessoas estão sendo abençoadas com saúde, riqueza e felicidade. Tudo começou porque ele ousou escrever centenas de vezes como queria que as coisas fossem, em vez de ficar se aborrecendo sobre como elas pareciam ser no momento. Afirme o seu caminho para a saúde. Uma amiga me contou como o poder dos comandos afirmativos a tinha ajudado a recuperar sua saúde. Ela havia passado por várias cirurgias com grande seriedade. Segundo seu médico, ela só tinha mais 3 meses de vida. O marido, no entanto, sabia como o corpo é sensível ao poder do pensamento, e como responde positiva ou negativamente às atitudes do indivíduo sobre ele. Quando voltaram para casa, disse à esposa: você ouviu um diagnóstico de 3 meses de vida. Tem agora 2 opções: pode aceitá-lo e morrer, ou pode rejeitá-lo e viver. Se optar pela vida, deve fazer 2 coisas. Primeiro, pare de falar sobre as cirurgias e sobre a sua experiência no hospital. Isso está acabado, esqueça. Em segundo lugar, você deve pensar sobre a vida, deve afirmar a vida e desejar viver. Então, ele sugeriu que ela afirmasse diariamente estas simples palavras de comando: permito que a saúde divina se manifeste em mim agora. A mulher começou a usá-las, até que pensar nelas várias vezes por dia se tornou um hábito inconsciente. Quando os amigos ou vizinhos vinham à sua casa ou telefonavam, o marido dela sempre dizia: não falaremos sobre a operação ou a experiência no hospital. Isso é passado. Agora ela está gozando de boa saúde. Essa senhora disse-me que desde então nunca mais ficou doente. Talvez você imagine por que eu escrevo sobre cura em um livro sobre prosperidade. A palavra prosperar significa vicejar ou ter sucesso em um determinado objetivo. Quando eu escrevo sobre prosperidade, escrevo sobre o desejo de completude e de equilíbrio na vida. Na verdade, a vida vale pouco sem saúde ou sem os meios de chegar a ela. A medicina psicossomática, assim como a psicologia e a psiquiatria, concordam sobre o notável poder que a mente tem sobre o corpo, tanto para levar à doença quanto à saúde. Afirmações fascinam e inspiram. O mundo inteiro deseja e fica fascinado pela lei do comando.
Certa vez, quando eu falava para um grupo de universitários, mostrei-lhes os vários tipos de declarações de comando que os conselheiros espirituais dão às pessoas que os procuram em busca de auxílio, a fim de solucionar seus problemas. Mostrei talvez dezenas de declarações afirmativas diferentes, explicando que cada declaração é aplicada a tipos diferentes de situações e problemas. No final de minha palestra, deixei as declarações na mesa e convidei os estudantes para inspecioná-las mais cuidadosamente, dizendo-lhes que podiam levá-las consigo, se assim quisessem. Fiquei atonita com a rapidez com que aqueles estudantes correram para apanhar todas as afirmações. Quando um aluno mencionou que estava preocupado com o exame que faria à tarde, eu lhe ofereci uma afirmação para esse uso. Todos os outros universitários acabaram copiando aquela afirmação. Era esta: eu deixo a inteligência divina pensar através de mim. Eu sei, eu me lembro, eu compreendo, eu me expresso com perfeição. O apóstolo Paulo poderia estar pensando na lei do comando quando aconselhou: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. RM 12h02. É verdade, as afirmações são repletas de poder de renovação e de inspiração. Certa vez, um executivo veio até mim para comentar as várias maneiras com que as afirmações o haviam ajudado em sua vida e em sua profissão. Ele declarou: posso dizer que o poder da afirmação salvou minha vida. 6 meses atrás, eu estava pensando em suicídio. Então, encontrei o caminho para uma de suas palestras e ouvi sobre a lei do comando pela primeira vez. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava em uma circunstância financeira desesperadora e passava por sérios problemas em meu casamento. Portanto, decidi tentar o modo afirmativo, afinal, o que eu poderia perder? Hoje estou no topo do mundo novamente graças às afirmações. Elas funcionam de verdade. Há apenas algumas semanas, encontrei um amigo que parecia tão mal quanto eu, 6 meses atrás. Ele me disse: sabe, eu não sei se consigo seguir em frente. O suicídio parece ser a única saída para mim. Agora, se eu tivesse a sua felicidade, otimismo e aparência vitoriosa, quão feliz eu seria. Eu respondi: meses atrás, eu quase fiz isso que você está falando, mas aprendi sobre o modo afirmativo de pensar e agir. Isso me pôs de pé, e agora estou de novo no caminho para o sucesso. Então, dei ao meu amigo deprimido algumas afirmações impressas que tinham me ajudado a alcançar a prosperidade. Embora estivessem ligeiramente gastas nas bordas por causa do uso intenso, meu amigo pareceu agradecido por elas. Há pouco tempo, eu o encontrei de novo, e ele disse: obrigado por aquelas afirmações. Elas também me puseram de pé. Não sei como poucas palavras podem mudar a vida inteira de uma pessoa, mas certamente mudaram a minha. Você pode ter todas as bênçãos divinas pelas quais esteja disposto a pagar o preço, fazendo afirmações precisas, diariamente. Não há modo mais fácil e prazeroso de mudar o seu pensamento, entrando na estrada real para o sucesso. De fato, você se torna o que quer ser apenas afirmando Jacelo. Sugiro que você faça desta técnica a última fase do método de 3 passos para a prosperidade. Primeiro, escreva suas notas sobre o bem que deseja. Segundo, imagine mentalmente os resultados exitosos. Terceiro, afirme e comande ousada e deliberadamente que esses resultados bem-sucedidos apareçam. Se você persistir, realizando esses 3 passos simples, nada será capaz de impedir a maré de bênçãos que inundará a sua vida.